Pai do Senhor, querido irmão, querida irmã, queria meditar com você em um texto que se encontra em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11, focando no versículo de número 10, a parte B, onde Jesus vai dizer assim: não temas, doravante serás pescador de homens. Esse texto é bem conhecido, pois nos refere uma passagem onde Jesus está comprimido, como era de costume, pelas multidões, as multidões que o cercavam, no intuito de ouvir dele uma palavra. Alguns por interesse, outros caçando e procurando oportunidades para o incriminar em alguma coisa, e outros com uma necessidade plausível em sua alma de ouvir algo da parte de Deus. Jesus então está comprimido pela multidão, se sentindo apertado pela multidão. Ele olha e vê na areia alguns barcos que estão encostados, que acabaram de vir de alto mar, pois pescaram a madrugada toda, e um desses barcos era o de Pedro. Jesus então pede para Pedro afastar o barco, afasta o barco, sobe no barco, senta no barco de Pedro, ensina as multidões. Logo após isso, Jesus ensinar as multidões, Jesus vai se dirigir a palavra a Pedro e manda com que Pedro voltasse ao mar alto para pescar novamente. Porém, a Bíblia diz que Pedro, até me parece um tanto espantado, diz para Jesus: Mestre, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Como se dissesse, como que o Senhor manda a gente novamente voltar para o mar alto? Nós é que temos experiência, nós sabemos quando não dá para pescar, já é dia, nós pescamos de madrugada. Mas é interessante observar que a ordem de Jesus foi tão interessante, que aquilo causou tanta fé em Pedro, que Pedro vai dizer: Mestre, nós não pescamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Ou seja, ele prestou atenção naquilo que Jesus pregou. O texto não nos refere o que Jesus pregou, mas eu imagino que foi algo tremendo a ponto de brotar a fé naquilo que Jesus tinha pregado, e Pedro captou aquilo com os seus ouvidos. Então Pedro sobe a mar alto, e a Bíblia então diz que ele lança a rede, ele sobe só, lança a rede, e a rede se encheu a tal ponto dele ter que pedir ajuda a outros barquinhos para encher as suas redes. Eles voltam, descem na praia, ficam admirados, ficam espantados, impressionados com aquilo. É aí então que Jesus vai dizer para eles a seguinte chamada: não temas, doravante a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Mas entenda isso aqui. Olha para que Jesus está chamando eles: para serem pescadores de homens. Mas a primeira coisa que eu quero pensar com você aqui: quando alguém, um pescador experiente, ele pesca um peixe, obviamente o peixe irá morrer. Aquele que pesca para alimentação, um pescador profissional que sobe a mar alto, ou mesmo aquele que vai a algum rio, algum riacho, ele pesca um peixe. Se for esportivo, ele vai soltar, porém se for para alimentação, o peixe irá morrer. Aqui me parece, nos dá um soar de uma coisa sem nexo. Porém é interessante nós meditarmos isso aqui. Jesus está chamando eles para serem pescadores de homens. Mas quando os homens pescam peixes, aqui nós devemos entender isso: os peixes são pescados para morrerem. Mas Jesus está chamando eles para serem pescadores de homens. A conotação é a mesma: tirar da água e trazer para a terra. Porém, na linguagem grega, o pescador de homens significa o seguinte: é tirar peixes que estão no lodo, peixes que estão no pântano, e colocá-los em água limpa. Ou seja, o significado central desse texto é o seguinte: eu quero que vocês, a partir de hoje, sejam pescadores de homens. Vocês vão pescar peixes para que vivam. Vocês não vão pescar peixes para morrer. Vocês vão lançar a rede para trazer peixes do lodo, do pântano, de lugares terríveis, e vão os trazer para a vida. A pescaria que eu estou os chamando é algo que vai produzir vida e não morte. Glória seja dada a Deus por isso. Todos nós somos pescadores de homens. Eu me lembro até hoje que
Um irmão teve um sonho certa vez e ele disse para mim que me via em um rio com duas águas. Uma água era muito suja, como se fosse um esgoto, e a outra água era muito limpa. Era o mesmo rio que estava com duas águas. E ele falou que via peixes enormes nessa água suja. Eu nunca entendi isso direito. Aquele sonho me ficou uma incógnita. E ele disse para mim que via eu colocando a mão dentro da água suja e eu pegava aqueles enormes peixes e os jogava na água limpa. Eu nunca entendi isso, até o dia que eu entendi essa palavra. Deus tinha me chamado para ser pescador de homens. Eu tiro peixes do lugar sujo. Eu tiro peixes de onde eles não terão vida suficiente para permanecer vivos muito tempo. E eu os coloco em água limpa para serem, através da palavra de Deus, vivificados pelo poder que há na palavra. Essa também é a sua missão. A sua missão também é de ser pescador ou pescadora de homens. Você não pesca, você não prega para alguém morrer. Você prega a palavra para alguém viver. É o próprio Cristo que ele mesmo é quem diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus nos diz isso. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos pescadores de homens. Pescamos pessoas que estão no pântano, pântanos da vida, pântanos aonde Satanás tem aprisionado a muitos. Mas nós, através da palavra de Deus, os tiramos dos pântanos e os colocamos dentro da igreja, os colocamos dentro do reino de Deus, e assim eles têm vida, vida em abundância, eles têm esperança. As águas de Deus são limpas, que têm poder de limpar o homem de todo e qualquer tipo de pecado. As águas de Deus produzem no homem águas que fluirão para a vida eterna. Essa é nossa missão: pescar homens do lago de lodo terrível de Satanás e trazê-los para o oceano de Deus, aonde há vida e vida com abundância. Não deixe de pescar. Deus é com você. Paz do Senhor.